Essa do impeachment que ele chamou de golpe foi na visita a Montevidéu, no Uruguai, onde ele encontrou com o presidente do país. E essa fala do presidente Lula, chamando Temer de golpista, repercute também entre parlamentares de oposição ao governo. Durante painel promovido pela CNN, o deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil, disse que protocolou uma representação na Advocacia Geral da União, a AGU, contra Lula, pelo que ele chamou de desinformação. Nas redes sociais, Kim escreveu que o pedido será um teste crucial para o Ministério da Verdade, uma referência ao órgão criado pelo governo Lula na AGU, e concluiu: veremos se a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia realmente cumprirá sua função de combater as notícias falsas, ou se será apenas utilizada como um mecanismo para perseguir adversários políticos. Já o deputado Biratã Sanderson, do PL, afirmou que entrou com pedido de impeachment contra Lula pela fala sobre o golpe. Ele escreveu, aspas, discurso mentiroso de Lula, afirmando que o impeachment de Dilma Rousseff foi um golpe de Estado, rendeu-lhe o primeiro pedido de impeachment cuja solicitação já foi por mim apresentada na Câmara dos Deputados. Fecho aspas. Vamos ao debate? Dora, eu começo por você. É claro que tem um quê de provocação nessa iniciativa do Kim Kataguiri, porque teve uma grande repercussão nas redes sociais, esse ponto de combate à desinformação desse órgão criado pela AGU, do governo Lula. Mas tem um debate de fundo, quer dizer, a regra vai valer para todos? Como é que vai ser isso? Pois é, essa é a questão. Vale para todos a regra? Aquela coisa que eu estava falando antes. As mentiras oficiais podem, as mentiras... A gente viu durante a campanha, por exemplo, o André Janones falava as barbaridades que fosse e não teve o mesmo tratamento que outras pessoas tiveram, não é? Porque o André Janones estava com o Lula. Então, isso já cria aí, já inocula uma desconfiança. Quando você fala, você é muito generoso e muito ameno quando você fala que tem um quê de provocação, né, Felipe? É provocação pura, né? Uma provocação de... Esse quê foi uma provocação minha a você, Dora, para você cortar essa bola levantada. Pensei que era atitude dessa coisa do impeachment, que teria um quê de provocação. Não, então, a Tarja está dizendo, é exagero pedir impeachment do Lula, completo exagero, mas o que não é exagerado? O PT, por exemplo, pediu impeachment de todos os presidentes da República, né? E nem por isso foi adiante. Então, acho que é um ato, assim, não é nem político, é um ato que não vai adiante. E eu não acho, Sila estava falando, já ouvi isso, viu, Sila, de por que o Lula fala tanto em golpe, impeachment, será que ele está com medo do impeachment? Acho que não, já ouvi até uma história de que, nossa, ele fala do Temer porque ele está com medo do Alckmin. Eu acho que aí já é viajar um pouco, né? Eu fico mais naquela análise que eu fiz sobre a questão de limpar a barra do PT, reescrever a história. Essa história de impeachment é algo que, quando a gente viu com o Collor que dava para fazer impeachment e ninguém morreu e o mundo não se acabou, essa história de impeachment começou a ficar um tanto banalizada, sabe, gente? Essa é uma discussão que a gente precisa ter. Raquel, outro dia, trazia uma questão com a qual eu concordo muito, eu estava aí presencial, quando ela disse, eu achava que a Dilma devia pagar pelo que ela estava fazendo, pelo governo desastroso. E eu disse ali, cochichei com ela, Raquel, concordo muito. Eu também achava, também tinha essa posição, porque a história podia ser outra. Acho que o instrumento do impeachment, entre nós, ele foi, de alguma forma não, de toda forma, muito banalizado. Qualquer coisinha é impeachment. Gente, uma hora dá uma confusão e as consequências não são boas. É uma medida extrema que a gente precisa voltar a encarar como algo que não se pode, ao qual não se pode recorrer por qualquer motivo. Um desconforto político, uma declaração mal posta, uma atitude mal colocada,
impeachment é uma medida extrema, constitucional, mas é extrema. E não é golpe, né? Porque senão ia estar todo mundo no golpe e agora seria preciso punir os golpistas. O governo assumiu, então vamos punir os golpistas. Alckmin, Tebet, Lewandowski, o Rodrigo Pacheco, o Renan Calheiros, o Congresso inteiro. Então, não é assim, né? Não, tem toda a razão, Dora. Inclusive, eles já falarem que tem que ter impeachment por causa de um assunto desse, não, é de um exagero, eu concordo totalmente com você, Dora, não faz o menor sentido agora. Acho que eu concordo muito com o que disse a Raquel, de que todos os presidentes ficam com essa espada na cabeça, né, do impeachment, porque, inclusive, Bolsonaro passou por um triz de impeachment várias vezes ali até acertar com o Congresso e com as emendas secretas, que, como a gente comentava agora há pouco, foi, inclusive, o que fazia com que os políticos não tivessem tanto apetite pelas estatais e por cargos nos ministérios, porque eles tinham diretamente o orçamento secreto. Agora, voltando a essa... E nem apetite pelo impeachment, já que eles tinham orçamento secreto. Bolsonaro era um outro extremo, né? Havia uma série de pedidos de impeachment, motivos concretos não faltavam. Exato. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, sentou em cima dos processos e não levou adiante. Agora, a Dora faz uma ponderação que eu acho que é muito relevante, e se a gente olhar aqui para o nosso vizinho, para o Peru, a gente consegue perceber de uma maneira muito clara, o Peru tem uma regra de impeachment muito frágil, então, assim, é banalizado lá o processo. Ele é constitucional, mas ele é banalizado. Cai um presidente a toda hora. Então, aqui no Brasil, as pessoas perguntam, foi golpe o impeachment da Dilma? Não, não foi golpe. Foi um processo constitucional, que você passou pelo Congresso Nacional, você passou pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, pelo STF, onde se cumpriu todos os ritos. Aí você pode fazer a análise política, né, Dora? Que é o que a gente fazia aquele dia aqui no programa, a análise política e econômica. Não foi golpe, foi bom para o país? Na minha avaliação, não. Porque estava se fazendo um desastre econômico, teve-se um momento ali em que se concluiu que seria melhor que a Dilma saísse para não estourar o país. E realmente, quando o Temer assume, ele faz uma série de correção de rotas que vão reconstruindo a economia do país, mas essa conta deixa de ser da Dilma politicamente. Se ela tivesse terminado o mandato e concluído o desastre econômico que ela mesma estava fazendo, sem o PT poder ter politicamente condições de jogar essa culpa para outras pessoas, talvez você tivesse um contexto político completamente diferente no Brasil. Mas, enfim, isso é um exercício de história. Mas as pessoas, às vezes, têm muita dificuldade para isso, né? Você não pode dizer não foi golpe e não se pode banalizar o impeachment. E o racional era de que seria golpe desde antes, né? Você lembra que eles falavam não vai ter golpe, né? Era a frase que se falava antes do impeachment. Então, é um racional que vem lá de trás e que eles mantêm, né? E é só bom destacar que a banalização da qual a Dora está falando, ela não vem de um episódio específico em que aconteceu o impeachment, mas dessa banalização de pedidos de impeachment, como o PT fazia, como muitos fizeram ao longo de outros governos também, que qualquer coisa se pede todos impeachment. Todos os partidos fazem, Felipe. Todos os partidos fazem. A gaveta do presidente da Câmara fica cheia, né, Dora? Em toda a legislatura. Contra o Jair Bolsonaro bateu o recorde, né? Foram dezenas e dezenas de pedidos de impeachment. Estados Unidos não só de o tempo políticos. inteiro, né? O Trump era ameaçado de impeachment e Biden também é ameaçado de impeachment o tempo inteiro, né? Por isso que... Só fazer um esclarecimento, né? Porque a gente está tratando na pauta de dois temas, só para não se misturar na cabeça. A iniciativa do deputado federal Kim Kataguiri foi na Advocacia Geral da União, não é pelo impeachment, é sobre a desinformação. Então tem uma provocação ali porque o governo Lula criou um órgão ali dentro da AGU, essa Procuradoria de Combate à Desinformação, ele está vendo se isso pode ser usado contra o Lula. O parlamentar, o Biratã Sanderson, né, do PL, foi quem pediu esse impeachment por causa dessa declaração. Diga, Cléber. Na verdade, está se tentando criar um subterfúgio jurídico para que se possa abrir o processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Mas a análise aqui é interessante. O impeachment não pode servir como análise de desempenho político. Porque se o impeachment for um instrumento de análise de desempenho político, nós instituímos no Brasil o parlamentarismo, que não é o caso, né? E sobre a questão da rigidez, eu falo super rigidez, do impeachment, ao contrário do Peru,
porque me parece no Peru é maioria simples, é muito flexível o processo de impeachment no Peru. Aliás, o Peru vive uma instabilidade política enorme. Nós temos aqui no Brasil uma tripla análise do impeachment na Câmara dos Deputados. Ou seja, o presidente ele pode indeferir o requerimento por ser totalmente inviável, ele pode enviar, remeter os documentos para a Comissão de Constituição e Justiça, para a Comissão de Constituição e Justiça avaliar se é caso de impeachment, e também tem o juízo de admissibilidade do plenário. Então, veja, portanto, que o Brasil tem um processo rígido de impeachment. E a banalização do Instituto, levando como instrumento de desempenho político, é como se nós fizéssemos o recall de um automóvel, enfim, que tem que ser levado à análise constante da população se a pessoa deve continuar ou não no mandato. A Constituição é bem clara em alguns pontos que envolvem o impeachment, positivos na Constituição. Então tem que ter substância jurídica para se dar início à instalação do processo. Agora, Dora, o que é certo é que vem parlamentares de oposição nessa nova legislatura. Eventualmente poderão tomar iniciativas exageradas, eventualmente poderão tomar iniciativas mais precisas, mas esse governo vai ter a sua vigilância política também. Vai ter sim, vai ser muito mais difícil do que foi lá em 2002. Acho que o Lula tem completa noção disso, né? Tanto é que iniciou muito ali cordial com o Congresso, já não querendo bater de frente com Arthur Lira, viu que não havia condições objetivas de fazer esse enfrentamento que lá atrás o PT fez, ganhou num primeiro momento e depois perdeu sucessivamente. Então a gente vai ter, principalmente no Senado, né, gente? Dia 1º de fevereiro, agora, quarta-feira que vem, o Congresso reabre seus trabalhos, o Judiciário também, mas o Congresso que não teve protagonismo como instituição nesses fatos, nesses atos de 8 de janeiro. Vamos ver como é que vem esse Congresso. Vem com uma oposição que antes de 8 de janeiro parecia mais forte, isso deu uma amenizada, mas isso também tem prazo de validade. No Senado, Felipe, é mais acentuado, né? Porque houve uma grande... houve eleição de muita gente bolsonarista raiz, né? Esse pessoal está até se organizando para ver se consegue combater, disputar, ser competitivo na disputa com Rodrigo Pacheco pela presidência do Senado. Mas não dá para dizer ainda, gente, como é que é o desenho dessa oposição, porque, a não ser no Senado, que tem esse pessoal mais marcado, na Câmara é uma coisa mais diluída, há diversos tipos de oposição. Ali o PSDB tentando se recuperar, que a oposição vai fazer? União Brasil já se dizendo independente, os caras têm 3 ministérios, olha que maluquice. O PL, com a maior bancada, 99 deputados, mais a federação do PT tem a segunda bancada. Então, não temos dias tranquilos, temos dias, podem ser até positivos, uma disputa positiva, sei lá, dias nervosos, mas não necessariamente nefastos. Não dá para dizer ainda. Estou super curiosa de saber, a partir da semana que vem, como é que vai ser a rentrée do Congresso. Lembrando também, né, Dora, que o Senado pode fazer impeachment para um ministro do STF, né? Sim. Que é outro risco ali. Mas é com isso que esse pessoal está contando, né? Não é? Está querendo eleger o Rogério Marinho, como se o Rogério Marinho, alguém falou, acho que foi você, Raquel, da raposice, raposas velhas na política. O Rogério Marinho, ele também, se esse pessoal está contando com o Rogério Marinho para ele fazer esse tipo de coisa, impeachment do presidente, do ministro do Supremo, podem pegar os cavalinhos todos e tirar da chuva, porque não vai acontecer. Obrigado, Dória. Lembrando que é a atribuição constitucional do Senado Federal fiscalizar o Supremo Tribunal Federal, então eles podem abrir comissão parlamentar de inquérito ou podem abrir também processo de impeachment. Eventualmente se pode concordar ou se discordar das circunstâncias.